Olá, amigos. É um prazer encontrar com vocês por aqui novamente. Que Jesus e os bons espíritos possam nos inspirar e acompanhar durante todo este trabalho. A partir de agora, iniciaremos uma nova sequência de assuntos bem interessantes, trazendo informações práticas sobre a interferência direta do ectoplasma em nossas vidas. Mas antes vamos fazer uma pequena rememoração. Vamos lá. Então, ectoplasma constatamos. Fluido vital primordial para a terceira revelação e os fenômenos físicos. Instrumento utilizado pela espiritualidade para se equilibrar a fé e a razão. Aquela necessidade de fazer com que religião e ciência se encontrassem novamente, pois uma cuida das coisas espirituais, outra das coisas materiais, mas no fim é tudo um só, né? Nós somos espíritos encarnados, está tudo junto, está tudo selado. Então nós tivemos a terceira revelação. Veja que interessante essa fotografia, já devemos ter mostrado para vocês, mas não sei se repararam. Percebem uma mão extra, assim, depositada no colo dele? É um ectoplasma que está saindo, mas já está se materializando em alguma parte, né? Então já há um modelo organizador biológico que está fazendo com que essa mão venha a se formar. Veja que interessante. E vocês tiveram também nessas últimas aulas, nessas últimas 3 aulas, as demonstrações que foram trazidas pela nossa amiga Leda. Ela teve a oportunidade de trazer uma série de fenômenos para vocês muito interessantes a respeito de ectoplasmia, que são os fenômenos que surgiram a partir da utilização pelos espíritos do ectoplasma dos médiuns. Vocês viram também múltiplas apresentações, desde a forma mais densa até a forma invisível. Então o ectoplasma tem uma gradação. Ele pode tanto se transformar em alguma coisa mais densa, como um ectoplasma mais visível, mais invisível, não tangível, bastante utilizado pelos espíritos em uma série de atividades atualmente. Parece ser formado de células inespecíficas, um meio termo entre matéria comum e a quintessenciada. É interessante que o próprio André Luiz traz que se você pega, a ciência já sabe disso inclusive, se você pega determinadas células de um tecido, você retira de um corpo, pega essas células, deposita numa cápsula, onde ela receba alimento, onde ela não se intoxique, onde ela tenha como fazer seus excrementos naturais e o meio não venha a prejudicá-la, ela vai sofrendo um processo de inespecificidade, ou seja, se ela é uma célula muscular, se ela é uma célula nervosa, ela vai perdendo um tanto quanto dessas características. Ela vai assumindo uma característica assim mais ameboide. Como que se de repente, longe daquele processo organizador, que seria o perispírito, ela vai ficando indiferenciada. Nós podemos raciocinar assim no que diz respeito ao ectoplasma. Só que esse processo é muito mais rápido. Você tem ele saindo do corpo, se transformando em células indiferenciadas, sendo novamente utilizado num outro modelo organizador biológico, transformando-se em uma entidade, um espírito que vai aparecer para as pessoas, vai se materializar. Ele sofre uma nova especificidade, ainda que não completa, né? Porque não podemos deixar de lembrar que ele é fluidificado, ele não tem carne realmente, né? Mas depois que cessa esse processo, novamente se desespecifica e volta para o médium, assumindo a especificação novamente. Olha que interessante, é um fenômeno bem interessante essa parte, né? Impregna-se primeiramente das características psíquicas de sua fonte, sobre a influência de outras mentes e obedece à lei da sintonia. Comentamos sobre isso também. Se você é um ser que está expelindo o seu ectoplasma, é justo que quando esse ectoplasma saia de você, ele sofra as primeiras impressões de você, né? Então se você está pensando em algumas coisas, tem algumas figuras no seu
consciente ou subconsciente ou até no inconsciente, mas que sejam assim um tanto mais marcantes, um tanto mais fortes, né? Elas podem sair impressas na massa ectoplásmica que você estaria expelindo nesse momento. Bastante interessante. Olha essa figura aqui que nós pudemos conversar sobre esse fenômeno de ideoplastia, né? Em que é marcado na massa do ectoplasma determinadas figuras que têm a ver com aquilo muitas vezes que a médium estava pensando ou que alguém da reunião estava pensando, mas essa massa recebe as impressões do pensamento, do sentimento, ela se impregna dessas características. Lei da sintonia. Agora, é interessante que a gente possa perceber uma coisa, olha lá. Elemento de ligação entre o mundo material e o mundo espiritual, responsável pela união corpo-perispírito. Lembra que nós conversamos? Corpo, perispírito, o duplo etérico ou o corpo vital no meio se fecha e faz um sanduíche que é você, que sou eu, que somos todos nós, né? E nós pudemos trazer para vocês, olha lá, exatamente comentando bastante sobre essa ligação entre esse corpo vital ou duplo etérico e o corpo físico. Lembra que nós falamos dos meridianos acupunturais, nós falamos dos nadis, da junção, da troca energética. Não foi assim que nós conversamos? Mas faltou uma coisa. Eu não sei se vocês puderam reparar, mas e essa interface entre o duplo etérico e o perispírito? Conforme nós estamos pondo com esse ponto de interrogação aí. A ligação com o corpo físico, legal. Ele é a salsicha do cachorro-quente. Uniu com o pão de um lado, uniu com o corpo físico. Mas e para unir com o perispírito? Aí é que está a questão. Quanto a isso, nós não dispomos de muitas informações. Essa união com o corpo físico já está muito mais sedimentada, já foi muito mais pesquisada, né? Essa parte com o perispírito já se torna um pouquinho mais difícil. Mas vamos fazer o seguinte, vamos buscar uma maneira, principalmente já que temos uma série de comunicações na doutrina, né? Uma maneira de avaliarmos alguma coisa no que diz respeito a essa ligação. Nós vamos conversar sobre processos de encarnação, que é o processo quando se junta, né? Esse processo, e a desencarnação. Mas como que isso se reflete com as ligações com o perispírito, tá ok? Vamos lá. A gente começa com os nossos famosos 50 milhões de espermatozoides que entram na corrida para fecundar um óvulo. Apenas um ou dois, no caso de gêmeos fraternos, né? Podem, três às vezes, né? Vai depender da sorte da mãe, né? E aí que pode acontecer uma gravidez tripla, etc e tal. Mas a penetração desses espermatozoides, automaticamente já há uma inversão na membrana do óvulo e automaticamente eles não penetram mais. 50 milhões de células que trazem a contrapartida paterna do ectoplasma de origem paterno. Não é interessante assim? Você tem o óvulo, você tem a parte materna do ectoplasma. Os dois se fundem para formar um elemento. Apenas um entra, mas os outros permanecem ali. Eles podem ser utilizados naquele organismo que vai se formar também, não é assim? Pode ser o princípio vital, início do processo. É para pensar um pouquinho sobre isso. Agora vamos lá. Nós sabemos também, como espíritas, que nem sempre lá o mais rápido e perfeito é o vencedor. Isso é o que a ciência diz, né? Nós já temos no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, quando a gente percebe o responsável por esse processo avaliando os espermatozoides presentes para escolher um específico que possa atender às necessidades reencarnatórias do momento. Então não é bem o mais forte, né? Não é bem o mais capaz. É aquele que recebe uma ajudinha. É aquele que ganha uma energia extra para nadar mais rápido que os outros, porque era o predestinado. Ele possivelmente possuía uma carga genética e características que fossem mais interessantes para que aquele processo acontecesse. E é isso que ocorre. Nós temos essa dica do livro do Missionários da Luz, não é verdade? Então, encarnação. No livro da Gênese, capítulo 11, diz assim:
quando o espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Isso é praticamente fundir o espermatozoide e óvulo, cria um torvilíneo, cria uma força muito grande, a união desses dois elementos, a união desses dois princípios vitais, masculino e feminino, e cria um torvilíneo que acaba atraindo aquele espírito que estaria destinado a esse processo encarnatório. Esse perispírito desse espírito libera um pequeno pedúnculo, uma pequena alcinha e já se liga nesse processo. E assim está feita a primeira união entre o perispírito e o duplo etérico. O perispírito começa a fazer a sua organização, ele vai comandar o duplo etérico que também vai se formar e depois vai auxiliar e vai coordenar o processo da formação do corpo físico. Perispírito, duplo etérico se estruturando, que vai originar o corpo físico. Essa seria a sequência. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta sob a influência do princípio vitomaterial. Olha como ele traz esse termo, né? Vitomaterial do germe. Isso é copiado do livro da Gênesis. O perispírito que possui certas propriedades da matéria se une molécula a molécula ao corpo em formação. Então, os espíritos nos dizem que esse processo é ligado molécula a molécula. Se você entender que uma célula é formada por inúmeras, milhares de moléculas orgânicas, ele não é nem célula a célula, ele é molécula a molécula. Percebe o grau de complexidade dessa ligação? E quem faz essa ligação? Exatamente o ectoplasma. Ele é o elemento responsável por essa conexão molécula a molécula, conforme os espíritos estão nos trazendo. E ele fala de um princípio vitomaterial, percebe? Princípio vital de origem material, processo vitomaterial, né, do germe. É interessante esse termo, para refletir um pouquinho nele. E fala que se une molécula a molécula. Aí diz assim: quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce então o ser para a vida exterior. O que ele está dizendo aqui? Demora 9 meses para o espírito, desde que desprendeu uma pequeníssima alça do seu perispírito, se conectou com aquele ser que está iniciando a sua formação, nós chamamos de ovo, né? O encontro do ovócito de segunda ordem com o espermatozoide se chama agora um ovo, porque está fecundado, né? Mas ele demora exatamente 9 meses para completar todo esse processo de organização, neoformação e união perispírito, corpo físico, através do seu ectoplasma. Ectoplasma é a matéria praticamente que compõe todo o nosso duplo vital, né? O nosso corpo vital. Isso tem a ver com o processo de nascimento. Então já sabemos mais ou menos. As informações não são, ainda que seja de pesquisas científicas, como algumas que pudemos trazer, mas já nos dá uma dica interessante que só o Espiritismo pode nos oferecer. Não é verdade? É uma bênção realmente para todos nós. Então nós temos novamente a Gênese trazendo sobre a desencarnação. Diz assim: o Espírito nos ensina, pelos fatos que ele nos põe, mesmo a observar, os fenômenos que acompanham esta separação. É, algumas vezes, rápida, fácil, doce e insensível. Outras vezes é muito lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito, e pode durar durante meses inteiros. Olha só que coisa incrível. Todo mundo que já leu as obras espíritas já se deparou com esses quadros, né? Onde você vê, André Luiz, por exemplo, tem bastante assim. Tem um livro dele, onde ele traz Obreiros da Vida Eterna, onde ele vai para um cemitério, chega lá, tem uma moça, uma senhora, que está presa numa tumba. Ela está lá próxima à tumba, você percebe que há um pedúnculo de energia saindo do seu corpo perispiritual que vai até dentro da terra, onde está enterrado o seu corpo, e ela está lá ligada a ele,
né? Por uma série de problemas, ela não pôde romper esse cordão ainda e já está lá há algum tempo, né? Então percebe o que diz aqui? Mas ele está nos dizendo assim, dependendo do tipo de vida que você tiver, de vaidade, se você é uma pessoa chegada a vícios, se você tem uma série de defeitos morais, tudo isso pode fazer com que você fique mais imantado, mais preso ao seu corpo físico e na hora depois do desencarne, você vai ficar presa aos despojos dele. Muitas vezes, infelizmente, é um quadro bastante difícil, né? Onde você vê irmãos que percebem até aquele corpo se putrefazendo e ele ainda conectado a essa sensação, né? É uma coisa assim de bastante pesar, tá? Mas ele nos fala exatamente como funciona isso. E ele nos diz assim também, que assim como você tem uma ligação molécula-molécula, você tem um desligamento molécula-molécula. Né? Então é interessante perceber. Assim como você tem espíritos que, olha, deixam o corpo como se fosse viajar, como se fosse fazer um passeio astral ou um passeio desdobrado, né? É muito rápido, indolor. Tem pessoas até que já vão se desprendendo durante o processo você passou por uma doença, alguma coisa assim, já começa esse desprendimento, né? Às vezes o corpo está sentindo algumas coisas, a gente olha assim e fala, nossa, o que está acontecendo? Eu ainda lembro de uma frase de Elizabeth Kübler-Ross, ela dizia assim, a morte é dolorida, morrer necessariamente não. Ou seja, você que está vendo de fora alguém morrendo, você pode achar que aquela pessoa está sofrendo, mas ela em si pode não estar sentindo quase nada, pode até já estar bem adiantado o seu processo de desligamento. É interessante pensar nisso. Mas aí você tem uma coisa assim também que eu trago para vocês. Olha, dissipação do corpo vital, ou seja, depois da morte, esse corpo praticamente se dissipa. E diz assim, em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, estremunhado, fim do longo sono. Somente então notei que, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. Veja que interessante. Isso aí quem traz é o espírito Jerônimo, que está falando exatamente com o André Luiz sobre a desencarnação de Dimas, tá? Naquele livro que eu falei para você, Obreiros da Vida Eterna. Tá? Então aqui você percebe, eu até grifei nas cores, ó. Onde é azulzinho, ele está falando do corpo astral ou do perispírito. Onde é marronzinho, ele está falando do corpo físico. Ou seja, aquelas energias do corpo vital, a gente não está falando sempre que o ectoplasma ele tem a parte física e a parte espiritual, ele é o elo que faz esse processo, que une esse processo. Não é isso que a gente comenta com vocês? Aqui você tem, no processo de separação, de falecimento, de desencarne, você tem uma dissolução, onde parte da energia é absorvida pelo corpo físico e parte da energia é absorvida pelo perispírito. Como se cada um tivesse cobrando aquilo que lhe pertence dos despojos que está ocorrendo. E outra coisa que vocês vão perceber aqui, que nós já comentamos também, quando eu lhe falo assim, que o mantinha sem notáveis alterações, ou seja, a integridade dos tecidos do corpo físico está sob a responsabilidade do corpo vital. O corpo vital, uma vez que ele começa também a se degradar, ele começa a sofrer o seu processo de dissolução, o corpo físico também acaba. Você não tem mais o que mantenha organizada a matéria. Começa a apodrecer, começa a acontecer todo aquele processo de apodrecimento, tá? Vamos lá. O apêndice prateado, então são aquelas ligações, os cordões, né? Era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. Tá vendo? Exatamente aquilo que estávamos comentando agora há pouco. Percebe como está tudo interligado? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho com vocês sobre desequilíbrio orgânico. O que a gente vai querer dizer com isso? Vamos lá.
Aqui você tem o Sérgio Felipe, aquele professor da USP, né, médico, tá? E ele está dizendo assim, antes, ou seja, antes, os fenômenos que apareciam, que vocês viram, a Leda trouxe bastante para vocês, né? Aquele tipo de fenômeno era da terceira revelação para demonstrar a presença dos espíritos. Então era como para dar um testemunho de que, ó, nós existimos, viu? Nós não somos uma coisa assim fantasiosa, nós somos reais, nós somos seres pensantes e nós somos vocês amanhã, porque nós também iremos desencarnar. Nos dias de hoje, o ectoplasma já diz assim, principalmente na medicina, é um convite para a pesquisa dos inúmeros problemas de saúde. Então, o Sérgio Felipe começa a perceber que existe uma série de campos de pesquisa a partir do conhecimento mais preciso do ectoplasma do que pode acontecer quando ocorre alguns distúrbios, alguns desequilíbrios no corpo físico, frutos desse tipo de problema. De um acúmulo de ectoplasma, de uma falta de ectoplasma e assim por diante. Vamos ver o que mais ele nos demonstra, o que mais ele nos diz atualmente. Olha lá, vamos falar novamente da mitocôndria, lembram dela? Nós vamos conversar algumas vezes sobre isso. Mitocôndria como organela responsável pela produção de energia, ATP e ectoplasma. Pessoa que produz em abundância, é uma pessoa muito viva, ela tem muita energia, ela é muito excitada, ela tem muita vivacidade, né? Consequentemente, às vezes ela acaba sendo tolhida, ela acaba sendo reprimida, ela acaba sofrendo um processo em que não pode dar expansão a toda essa energia. Aí ela se fecha, ela se retrai. E nesse fato dela, às vezes, acontecer, dela vir a se retrair, por causa que o ambiente não lhe favorece, o ambiente psíquico, ela recebe interferências de espíritos também, né? Porque ela tem uma quantidade de ectoplasma que está assim exudando, ela pode receber interferências de espíritos também. Interferências externas, que é do mundo espiritual, interferências internas, que vão trazer algumas consequências dentro do seu próprio organismo. Alterações de humor, introspecção. Ele diz assim também, que a pessoa que produz muito ectoplasma, ela é muito interativa e ela capta muito as coisas do ambiente. E ela consegue também, infelizmente, captar medo, captar ansiedade, captar uma série de estímulos negativos que acabam lhe trazendo, às vezes, essa introspecção. E isso pode lhe trazer algumas consequências. Outra coisa, é uma figurinha, né? Eu acho que muita gente às vezes tem briga nesse sentido, né? Alterações do equilíbrio ATP e ectoplasma, possibilidade de obesidade e outras complicações, né? Por quê? Vamos lá, mitocôndria produz a energia é o ATP. De acordo com alguns autores, mitocôndria também produz o ectoplasma. O que não vira energia, vira ectoplasma. O que não vira ectoplasma, vira energia. Se de repente você tem pessoas que têm uma produção maior de energia e essa energia não é possível ser dissipada, ela pode ser acumulada ou revertida em outro tipo de energia. E você pode ter, de repente, ectoplasma se transformando em ATP. Esse ATP, às vezes, não é utilizado na quantidade que precisa, vai se acumular, é energia, na forma de gordura. E acaba tendo essa consequência, a famosa briga com a balança, não é verdade? Mas é só essa que ele diz, o Sérgio Felipe diz no seu trabalho? Não, ele diz outras também. As pessoas que acumulam esse tipo de energia, elas têm uma tendência a cistos de retenção, por exemplo, né? Acabam retendo material energético. Pega um cisto, qual é o conteúdo dele? Geralmente não é um conteúdo adiposo, né? Adiposo o que é? Gordura, não é verdade? Você tem também possibilidade de problemas de tireoide, problemas no ovário, problema renal, problema hepático, característicos de retenção. Tudo isso são bem característicos desse processo de não utilização dessa energia. Assim como também tumores, mioma, endometriose e até mesmo cânceres, devido ao acúmulo desse excedente de energia no seu organismo. Mas há mais, vamos lá. Agora eu trago para vocês
um fluido vital chamado ectoplasma. Esse excelente livro do nosso famoso Mathieu Tubino. Tá? Mathieu Tubino é um famoso professor que tem mais de 40 anos de pesquisa. Ele é professor na Unicamp, ele é professor de química, com mestrado, doutorado, pós-doutorado na Suíça, inclusive. Enfim, é uma pessoa assim bastante inteligente, mas também é um médium de efeitos físicos. E ele passou um bom tempo do seu trabalho todo também numa casa espírita lá de Campinas, onde ele trabalhava nesse sentido. E ele pôde começar a fazer uma série de observações, desenvolver uma série de pesquisas e uma série de sensibilidades, porque ele era médium também, né? Que lhe permitiram escrever a primeira obra, que seria o fluido vital chamado ectoplasma. Vamos ver o que ele diz aqui, algumas coisas só que ele diz aqui nesse livro, que diz respeito ao nosso assunto de hoje. Vamos lá. O acúmulo de ectoplasma é consequência de problemas emocionais. Assim, qualquer situação que favoreça o estabelecimento de um bom estado emocional favorecerá o equilíbrio da quantidade de ectoplasma no organismo. Ou seja, se você mantém um equilíbrio emocional, esse equilíbrio vai te favorecer um equilíbrio ectoplásmico. Qual é o corpo emocional? Não é o perispírito? O perispírito é o veículo das nossas emoções, retratando elevação, baixeza e deformações, conforme essas emoções impactam sua estrutura. Se o corpo emocional ou o perispírito que interfere diretamente e comanda esse corpo energético, alterações emocionais se refletem em excesso de ectoplasma ou falta de ectoplasma. E tudo isso pode trazer consequências para o corpo físico. Perispírito, corpo vital, corpo físico. Há uma ligação entre eles. As consequências acontecem entre um e outro. É interessante a gente sempre ter essa ideia, sempre pensar nisso. Mas vamos lá, vamos ver o que ele diz. Ele falando só, eu vou pegar a parte do acúmulo de ectoplasma da obra do Mathieu Tubino, Dr. Mathieu Tubino. É professor em química. Vamos lá. No que diz respeito ao sistema respiratório, olha só que interessante o que ele diz. Depois de tantos anos de pesquisa, ele fez esse livro com 20 e poucos anos de pesquisa. Ele pôde perceber que as pessoas que têm um acúmulo de ectoplasma, que ele percebia conforme ele aprendia a perceber, a ter a percepção através das mãos desse acúmulo de ectoplasma, ele dizia que essas pessoas, muitas vezes, elas relatavam quadros de bronquite, asma, tosse crônica, falta de ar, de modo em geral. Pega um papelzinho e vá anotando quais desses sintomas você também pode ter, pode sentir, né? Normalmente costuma sentir, no prazo assim de um mês ou de 2 semanas. Nesse intervalo de tempo, o que você costuma sentir disso? Vá anotando, depois dê uma olhadinha na sua lista para conferir um pouquinho. Aí diz assim, necessidade de respirar com profundidade, sensação de aperto ou dor no peito, que pode estar associado a taquicardia. Sensação de haver um objeto na garganta que não consegue engolir. Ela tem um objeto que não consegue, como se tivesse uma bola na garganta. É muito comum esse relato, uma sensação, alguma coisa incomodando. Você tenta pigarrear, não sai, e você tenta engolir, ela não sai. É bastante incômoda essa sensação. Um pigarro crônico, uma coriza, rinite, sinusite, um corrimento no nariz, né? Uma sensação no nariz. Isso costuma acontecer bastante só no sistema respiratório, mas tem mais. No sistema digestivo, muita fermentação, gases, dilatação do abdômen. É como se uma pessoa tivesse engordando de um momento para o outro. Olha o que ele está falando ali. Lembra o que o Sérgio Felipe falou? Veja o que Mathieu está afirmando no seu livro. É como se a pessoa estivesse engordando de um momento para o outro, mesmo estando em jejum. Esofagite, que é no esôfago, né? Colite, que é uma sensação de inflamação no sistema digestivo, tá?
Então você tem gastrite no tubo gástrico, né? Geralmente diagnosticada pelos médicos como de fundo emocional. Olha o emocional colaborando aí nesse sentido também, como nós falamos. Emocional vem do perispírito, reflete no vital, acúmulo de ectoplasma. Vômitos após as refeições, sem causas aparentes, enjoos, ânsias e tem mais. Coceira no ouvido, sensação de entupimento no ouvido, sensação de que sai algo do ouvido, como se fosse, né, um gás, um líquido, mas você não percebe, não dá para pegar, não dá para sentir, né? Diminuição parcial e temporária da audição, hein? Diminuição da audição, hein? Inflamação de ouvido, eventualmente com dores. Zumbido, olha quantas pessoas reclamam de zumbido no ouvido. Você não tem nada por perto, mas parece que tem um bzzz, alguma coisa fica bzzz, no zumbido no seu ouvido, né? Às vezes liga a rádio, às vezes liga outras coisas para não ficar ouvindo esse barulho, né? Sintomas gerais: lacrimejamento, bocejos intensos e relaxantes, soluços, o sono não é reparador, fadiga crônica, alergia principalmente na pele, enxaqueca, dor de cabeça, sensação de pressão na cabeça, suores profundos no corpo inteiro ou nas mãos, muito sono, as pessoas dormem, mas não descansam, baba no travesseiro, ocorrência de efeitos físicos, portas que se abrem e fecham sozinhas, luzes que acendem, são entidades utilizando esse ectoplasma para produzir esse tipo de fenômeno que nós pudemos trazer para vocês pela nossa companheira Leda. As pessoas que acumulam ectoplasma são muito melindrosas, humor variado, passam da euforia à depressão com muita facilidade. Autopiedade, tendência a se comportar como vítima, aparece com muita frequência. Outros possíveis distúrbios, mas ele percebeu em poucas pessoas. Hipotiroidismo, na maioria em mulheres, pessoas hipertensas também apresentaram melhoras depois de fazer o tratamento que eles fazem nesse local. Após tratamento, melhoras de casos até de glaucoma, que ele relata nesses anos e anos e anos de experiência que ele teve nessa entidade. Olha a entidade ali, ó. Acúmulo de ectoplasma, resultado pós-tratamentos do Centro Espírita Casa do Caminho, em Campinas. Eu conheci, eu fui até lá, fui muito bem recebido, por sinal. Em 2011, em média, 9 trabalhadores treinados atendiam entre 6 e 12 pessoas por semana, em uma ou duas sessões de 30 minutos. Experiência de mais de 40 anos do Grupo Casa do Caminho, Campinas, São Paulo. O autor, como eu disse para vocês, o Matia Tubino, é também um médium de efeitos físicos. Resultados pós-tratamentos nessa mesma casa. Em geral, as pessoas já apresentam melhoras na primeira sessão. Fatos esses que surpreendem até seus médicos. Melhoras em casos de bronquite, sinusite, rinite, esofagite, colite, um monte de it mais que vocês vão poder ler aí, né? São uma série de distúrbios que nós acabamos de repetir para vocês. A estabilidade emocional e a postura positiva perante a vida são condições para se melhorar, né? Então o que seria isso? Controle das emoções. Nós já dissemos isso também. Mas vamos lá. Acúmulo de ectoplasma, DDA e hiperatividade. É uma disfunção neurológica do córtex pré-frontal. Racionalização dos estímulos externos e internos. Concentração. Envia sinais inibitórios para as demais regiões. O que eu estou querendo dizer aqui? Pelo menos o que diz a ciência, o que diz o livro, não a ciência, desculpe, o Infância e Mediunidade, o Espírito nos diz, o Espírito, ele fala exatamente, Espírito Cristóvão, isso, Cristóvão, ele nos fala exatamente isso. É uma disfunção neurológica do córtex pré-frontal, essa região aqui da frente, que é a região mais nova do nosso sistema de desenvolvimento cerebral. Essa região, ela é responsável pela concentração. Quando você está concentrado em alguma coisa conscientemente, né, ela manda sinais para inibir o cérebro nas suas outras partes. O que acontece?
Quando a pessoa tem excesso de ectoplasma, ele é excitador, ou seja, ele acaba excitando outras partes do cérebro e esse comando não funciona direito. E a pessoa começa a querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela começa uma coisa, para, vai lá, começa a outra, para. Isso é o que a gente chama de DDA, déficit, distúrbio do déficit de atenção. Tão em moda hoje em dia, né? E com hiperatividade também, que nós vamos trazer o transtorno do déficit de atenção. Nós vamos poder conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E ele traz assim de uma maneira muito específica, dizendo dessa perturbação, dificuldade de raciocínio, dificuldade de concentração que uma pessoa que tem excesso de ectoplasma apresenta. Diz assim, o excesso de ectoplasma possibilita uma maior excitabilidade, o que permitiria um aumento na receptividade a estímulos por parte dos encarnados. Esse passaria a apresentar dificuldades para conseguir uma concentração adequada, sendo o caso classificado oficialmente como distúrbio do déficit de atenção. Aí você tem um caso que ele cita inclusive de uma escola onde você tem uma grande agitação, uma sala de aula com muita agitação. Esse livro ele se prende bastante a essa interferência devido ao excesso de ectoplasma do plano espiritual em crianças. É muito interessante essa leitura, ela tem um conteúdo riquíssimo. Tá? Então vocês vão ver, ele fala assim, desencarnados encontram uma excelente fonte de recurso ectoplásmico naquela turma. A inexistência de entendimento das circunstâncias espirituais que envolviam a situação fazia com que tal ocorrência fosse atribuída à presença de crianças que apresentavam distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade. As pessoas olham esse tipo de atitude ou com esse tipo de comportamento, muitas vezes levam em profissionais, ela tem essa agitação toda, já diz que ela tem esse tipo de distúrbio, né? Então, é o que ele está dizendo aqui. A professora fica com grande dificuldade de controlar uma sala como essa. Tão comum hoje em dia, né? Você vê uma série de dificuldades que acontecem na sala de aula. Será que não há alguma perturbação? Esses que nós estamos falando aqui são desencarnados, perturbando esse ambiente de escola, desestabilizando a professora para poder trabalhar com o ectoplasma das crianças, em especial de uma delas, que desprendia com grande facilidade esse material. Pais eram chamados a diversas reuniões e o quadro não mudava. Crianças recebiam acompanhamentos de profissionais dedicados, esforçados, médicos e psicólogos. Mas a incompreensão dos recursos espirituais os impossibilitava de lidar com um diagnóstico que conheciam, mas dos qual desconheciam as reais causas. Ou seja, devido a esse tipo de problema, né, que aí no caso é o TDAH, distúrbio do déficit de atenção e hipermovimentação, né, a pessoa tem uma hiperatividade, tá? Devido a isso, acabava trazendo um grande transtorno para a sala de aula. Acabava acontecendo um grande problema para a sala de aula e as coisas não se resolviam. Por quê? Porque mesmo os profissionais, são as pessoas que estão com um trabalho assim bastante difícil, tentando entender o que acontece, se não tiver também essa compreensão, entendendo que tudo está interagindo, como é que ele vai atuar? Se ele conhece o diagnóstico, mas ele não conhece todas as causas. Falta uma vertente para começar a pensar também e raciocinar para poder combater esse tipo de problema com uma efetividade maior. Olha o que traz também nessa publicação que eu trouxe para vocês. Guia para leigos sobre o transtorno do espectro autista. Isso aqui, ela não é só uma publicação. Você vai encontrar uma série de outras coisas e uma série de outras publicações relativas a esses assuntos que são trazidas pela medicina, pela psicologia oficialmente, tá? Mas antes disso, ainda temos mais uma informação, olha lá. 50% dos casos de criança com DDA, distúrbio do déficit de atenção, apresentam igualmente hiperatividade. É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, há uma ligação entre distúrbio do déficit de atenção e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, uma sobreposição. Como que seria essa diferença? A gente pode dizer algumas coisinhas.
Esse TDAH há uma grande hiperatividade. Então a criança é muito agitada, a criança começa uma coisa, faz outra coisa, faz uma coisa, mas sempre assim, muita vivacidade, muito agitada, muito expansiva. No DDA, ela também tem um excesso de ectoplasma, mas muitas vezes ela pode ser mais retraída, ela pode ser mais tímida, ela pode ser mais envergonhada, ainda que venha a apresentar esse excesso de ectoplasma também. E agora uma outra informação para nós finalizarmos o nosso trabalho no dia de hoje. Cerca de 60% das pessoas com TEA, que é o transtorno do espectro autista, que nós vamos trazer para vocês no nosso próximo assunto, apresentam sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Opa! Se o TEA, transtorno do espectro autista, vou dar um spoiler, hein? Ele muitas vezes é classificado como tendo menos ectoplasma, e o TDAH como tendo mais ectoplasma, como apresentar as duas coisas ao mesmo tempo? Esperamos que tenham gostado desse assunto. Nós procuramos trazê-lo de uma maneira assim mais simples, mesmo porque os meus conhecimentos também são limitados no que diz respeito a esse campo. É um campo bastante específico, né? Mas, de qualquer forma, é importante entender essa interligação entre o comportamento dessas crianças que possuem DDA ou TDAH e o ectoplasma. Não se esqueçam, qualquer dúvida, qualquer necessidade, nos procurem no e-mail que é disponibilizado para vocês. É o espiritismociencia@seac.org.br. Até o nosso capítulo 8, onde iremos tratar sobre o autismo, o TEA, é o transtorno do espectro autista. Muito obrigado.